Oi pessoal, e aí, tudo bem? Vamos continuar o estudo de geometria analítica do módulo extra. Estamos falando agora sobre equações da reta. Essa é a aula mais importante da matéria até aqui. A gente vai usar a equação de reta e definição de equação o tempo todo a partir de agora, tá? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que lembrar de um conceito importante aqui, que é o coeficiente angular, que foi visto na aula anterior, tá? Então, o coeficiente angular, ele é a tangente de um ângulo alfa de inclinação. A gente chama esse coeficiente angular de m, e aí eu calculo como y menos y0, x menos x0. Lembrando que quando a gente resolve fazer aí o coeficiente angular, nós temos uma reta, um ponto A, um ponto B, e aí dentro desses pontos a gente determina quem é x0 e y0 e quem é x e y. Se a reta for crescente, como essa que eu fiz aqui, ó, que a inclinação dela é positiva, o x0 e y0 é o primeiro ponto que vai aparecer aqui. Se a gente tiver uma reta decrescente, com uma inclinação ao contrário, ó, vamos colocar aqui como sendo A e B, ela começa no alto e vai descendo, né? Nós temos aqui o alfa, a inclinação do alfa seria negativa, esse vai ser o meu x0, y0, e esse o x e o y. É muito importante essa ordem, pessoal, porque na hora de calcular o coeficiente angular, isso faz diferença, tá? Muito bom. Mas o que isso tudo tem a ver com equações de reta, né? A equação fundamental da reta, que é a primeira que a gente vai aprender hoje, é uma equação baseada no coeficiente angular. Como assim? Se você pegar o coeficiente angular, ó, colocar 1 aqui e multiplicar em cruz, qual expressão a gente consegue? Essa aqui, ó, y menos y0 igual a m x menos x0, tá? Essa aqui, ó, é o que a gente chama de equação fundamental da reta. Por que ela chama fundamental? Porque ela vem de um fundamento importante, que é o coeficiente angular, e ela é a base para construir qualquer outra equação. Então, se você dominar bem esse conceito de equação fundamental, você consegue responder qualquer exercício que solicita aí a construção de uma reta, tá bom? Pontos importantes aí para a gente entender a equação fundamental. Toda equação tem que ter incógnita, né? Incógnitas que a gente vai encontrar como y e x. Então, esses valores que eu coloquei em azul embaixo, eles não vão ser preenchidos, tá? Quem que eu vou preencher então? Ó, o y0, o x0 e o coeficiente angular. De onde vem essa informação? Do mesmo lugar que veio na hora que a gente calculou o coeficiente angular. Então, eu preciso de um ponto A. Então, vamos supor que um ponto A, 1 e 2. Um coeficiente angular, que a gente pode calcular, então vamos supor um coeficiente angular 2 aqui. E aí, como eu vou escrever a minha equação fundamental? Ó, vamos lá. Y menos y0 é igual a m de x menos x0. Eu esqueci de contar. Ela tem um apelido, ela chama ioiô michôchô, para facilitar decorar aí, tá bom? Se o ponto A é o primeiro que a gente tem, ó, então ele vai ser chamado de x0, y0. Coeficiente angular eu já tenho do exercício, tá? Poderia não ter, poderia ter um ponto B, calculo o coeficiente angular, depois substituo aqui na equação. Então vamos lá. Y não vai mudar. 1 vai ser mentira, corrige aqui, 2, né? 2 vai ser o y0, coeficiente angular 2, x menos 1, que é o x0. Tá, o formato dela, na verdade, tem que ser assim, ó. Eu vou distribuir o 2 e vou escrever y menos 2 igual a 2x menos 2. É comum a gente encontrar perguntas que peçam assim, ó. Encontra a equação fundamental da reta. Não, não é comum. E por que não? Porque a fundamental ela serve só de base para construir as outras. Por isso você tem que saber operar com ela, trabalhar com ela e apresentar ela de um jeito que fique prático para responder as outras equações. Então, beleza, gente, ó. O que é a equação reduzida?
É uma equação onde eu vou isolar o y na equação fundamental. Então, eu saio da equação fundamental, que é essa aqui, y menos y0, x menos x0, e isolo o y, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. M de x menos x0 mais y, tá? Eu vou deixar ela dessa maneira para mostrar para vocês como que fica uma generalização disso, ó. Todo esse termo, todo esse aqui, eu vou chamar de x, tá? Vai ser um valor específico de x. E esse aqui que está sozinho, eu vou chamar de n. Então, a gente tem y igual a m de x mais n. Esse aqui é o formato de uma equação reduzida. Qual é a diferença dela para a equação fundamental? Vamos entender. Ela tem explícito o coeficiente angular e o n. Quem é esse n? Esse n a gente chama de coeficiente linear. Então, a vantagem de entender a equação reduzida é que ela expressa claramente quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Isso não fica tão claro aqui na equação fundamental, somente o angular. O linear está meio misturado nas equações, tá? Então, vamos lá. Continuando, o formato básico aí que você vai encontrar da equação reduzida vai ser esse, que é o que está na sua apostila, y igual a m de x mais n. Até aí tudo certo, galerinha? Muito bem, pessoal. Então vamos fazer um exemplo aí com um número para entender melhor. Sabendo que a reta R passa pelos pontos A e B, determine a equação reduzida dessa reta. Então, primeira coisa, quem é x0 e quem é y0? Coloco aqui. Quem é x, quem é y? E encontro o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, já vou meio direto aqui. Ele vai ser menos 2 por 1 menos 3. Isso me dá menos 4 por menos 2. Coeficiente angular deu positivo, deu 2, certo? Escrever a equação fundamental. Então, y menos y0, m dx menos x0. Atenção agora, o meu y eu não preciso preencher, y0 eu chamei de 2. Então, 2 é igual a m, que é 2 também, x menos x0, que é 3. Beleza. Resolvendo, opa, fizemos uma bolinha aí onde não precisava. Corrigindo aí, muito bom. Beleza. Y menos 2 é igual a 2x menos 6. Vamos continuar aqui. O y, então, é igual a 2x menos 6 mais 2. Resumindo, temos que a equação fundamental é 2x menos 4. Percebeu o que eu fiz aqui? Ó? Eu escrevi a equação fundamental e isolei. Então, eu tenho que isolar o y. Ó. Ele estava aqui, eu isolei, passei o 2 para lá e aí acabei encontrando a equação reduzida. Tudo bem, gente? Esse é um dos caminhos aí que a gente tem para descobrir as equações fundamental e a equação reduzida. Então, por enquanto é isso. Nós vamos para uma próxima etapa daqui a pouquinho, que é entender a equação geral e a partir dela também chegar na equação reduzida, tá bom? Por enquanto é só, até já!